Caros amigos, muito boa noite a todos. Nós recebemos da coordenação, nosso querido Amin Nasser, o tema da palestra de hoje, do título é O Remédio Justo, e o subtítulo da palestra é Não te aflijas, não te aflijas. É do livro da Esperança, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. E ele vai comentar o trecho do Evangelho de Mateus, em que Jesus nos esclarece: bem-aventurados, felizes os que choram, porque serão consolados. Emmanuel então comenta: por estas palavras, bem-aventurados, felizes, os aflitos, pois que serão consolados, Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente a bendizer o sofrimento, como prelúdio. Prelúdio é uma introdução, o início da cura. É o comentário de Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo. Emmanuel agora então comenta: perguntas muitas vezes pela presença dos espíritos guardiões, nosso anjo da guarda, quando tudo indica que forças contrárias às tuas noções de segurança e conforto comparecem terríveis nos caminhos terrestres. Desastres, provações, enfermidades e flagelos inesperados arrancam-te indagações aflitivas. Onde estão os amigos desencarnados que protegem as criaturas? Como não puderam prevenir certos transes que te parecem desaladoras calamidades? Se aspiras, no entanto, a conhecer a atitude moral dos espíritos benfeitores, diante dos padecimentos desse matiz, desse tipo, consulta os corações que amam verdadeiramente na terra. Ausculta o sentimento das mães devotadas, que bendizem com lágrimas as grades do manicômio para os filhos que se desvairaram no vício, de modo a que não se transfiram da loucura à criminalidade confessa. Ouve os gemidos de amargura suprema dos pais amorosos que entregam os rebentos, os filhinhos, do próprio sangue no hospital, para que lhe seja amputado esse ou aquele membro do corpo, a fim de que a moléstia corruptora, a que fizeram jus pelos erros do passado, não lhes abrevie a existência. Escuta as pessoas abnegadas, quando compelidas a concordarem, chorando com os suplícios do cárcere para os companheiros queridos, evitando-se-lhes a queda em fossas mais profundas de delinquência. Perquire o pensamento dos filhos afetuosos, ao carregarem, esmagados de dor, os pais endividados em doenças infecto-contagiosas, na direção das casas de isolamento, a fim de que não se convertam em perigo para a comunidade. Todos eles trocam as frases de carinho e os dedos veludosos pelas palavras e pelas mãos de guardas e enfermeiros, algumas vezes desapiedados e frios, embora continuem mentalmente jungidos aos seres que mais amam, orando e trabalhando para que lhes retorne ao seio. Quando vejas alguém submetido aos mais duros entraves, não suponhas que esse alguém permaneça no olvido, no esquecimento, por parte dos benfeitores espirituais que lhe seguem a marcha. O amor brilha e paira sobre todas as dificuldades, à maneira do sol, que paira e brilha sobre todas as nuvens. Ao invés de revolta e desalento, oferece paz e esperança ao companheiro que chora, para que, à frente de todo mal, todo bem prevaleça. Isso porque, onde existem almas sinceras à procura do bem, o sofrimento é sempre o remédio justo da vida para que, junto delas, não suceda o pior, não aconteça o pior. É a mensagem de Emmanuel do livro da Esperança, de título O Remédio Justo. Bom, meus amigos, então nessa época em que temos tantas aflições,
tanto sofrimento. Quais seriam os principais desafios dessa transição planetária? Ou seja, da mudança que se opera na Terra, de deixar de ser um mundo de expiação, de purificação. Expiação significa cumprimento de pena, como se a gente estivesse em um presídio. Aliás, é o primeiro significado. O segundo é que é purificação. E expiação, né, de provas e expiações, mudando para mundo regenerador, ou de regeneração. E esse processo já se iniciou desde a época de Kardec, onde os espíritos endurecidos no mal, a partir da transformação da Terra, não terão mais autorização de reencarnar no planeta. E ele se tornará um mundo muito melhor, muito mais feliz. Aqueles que ainda estão endurecidos no mal, têm recebido Jesus as últimas oportunidades e reencarnaram e estão reencarnando ainda conosco. Mas talvez seja a última oportunidade, antes de emigrarem para outros mundos, onde no dizer de Jesus haverá choro e ranger de dentes. Mas alguns, muitos, poderão voltar na hora que se redimirem, se melhorarem, tá bom? Então vamos ver aqui uma mensagem chamada Regeneração da Humanidade, que é um resumo das comunicações dadas pelas senhoras M e T em 1866. Olha o que os espíritos vão dizer. Os acontecimentos se precipitam com rapidez, razão pela qual já não vos dizemos, como antigamente, aproxima-se os tempos, não é? Ou então o tempo está próximo, o reino de Deus está próximo. Não. Agora dizemos, os tempos são chegados. Começou a transição planetária. E eles continuam narrando sobre esse processo e vão trazer uma informação muito interessante. Vai dizer que, e como se a destruição não se operasse com bastante rapidez, destruição dos valores, ele fala que não haverão cataclismos, que aqueles que nos avisam que acontecerão coisas no céu, nos enganam. Os suicídios se multiplicarão em proporções nunca vistas, até entre as crianças. Será que não é isso que nós estamos vendo hoje? Um aumento muito grande do suicídio e até crianças tirando suas próprias vidas. É verdade. Então, naquela época eles já profetizaram essa alteração. A loucura, né, que era como se chamava os transtornos mentais, que hoje a gente vê tanto, né, depressão, transtorno bipolar, esquizofrenia e tantas outras enfermidades mentais, jamais terá atingido tão grande quantidade de homens que, antes mesmo de morrerem, estarão riscados do número dos vivos. São esses os verdadeiros sinais dos tempos, e tudo isso se cumprirá pelo encadeamento das circunstâncias, como já o dissemos, sem que haja mais ligeira derrogação das leis da natureza. Ele continua falando que vai chegar a fraternidade, etc. Então está lá na mensagem, transição, a regeneração da humanidade, do livro Obras Póstumas. Então, qual seria, na opinião dos senhores, o problema mais urgente, mais sério e mais atual, que mais os espíritas podemos evitar? O que é que a gente pode evitar mais? O suicídio, meus amigos. O suicídio é um equívoco muito grave e a gente tem o conhecimento que pode evitar o suicídio. É claro que há estudos científicos demonstrando que em mais de 90% dos casos de suicídio caberia um diagnóstico de um transtorno mental, de uma enfermidade mental, que tinha tratamento. Então podia se beneficiar com os tratamentos médicos, psicoterapia, etc. E nós podemos acrescentar que em 100% dos casos do suicídio existe uma obsessão espiritual, uma influência espiritual negativa. É claro que nenhuma desencarnação, morte, é igual a outra. Tem atenuantes, tem agravantes, a gente não vai fazer aqui um quadro geral. Mas eu vou trazer alguns relatos aqui para vocês, para que vocês tenham elementos para evitar que pessoas cometam suicídio. Ok? Então, dê um desconto, porque não é uma regra absoluta. Nenhuma desencarnação é igual a outra. Eu mesmo cometi o suicídio uma vida passada, e estou aqui trabalhando.
reencarnei com um transtorno bipolar, desenvolvi uma hérnia na cervical e tem água dentro da medula, hidrossiringomelia, que não tem nenhum sintoma, né? O médico, você já nasceu com isso. Então já sei do que é, doutor. Eu me atirei de cabeça em uma vida passada. Tá? Então vejam que é possível a gente vir e trabalhar como Ivone Pereira, cometeu suicídio 3 vezes e ficou bem. Mas eu vou mostrar aqui um quadro para vocês ajudarem as pessoas que estão querendo cometer suicídio, para evitar, ok? Então a gente montou um seminário sobre o assunto, chamado Suicídio, Alegria de Viver, e tem várias palestras. Tem a palestra Suicídio, Prevenção e Esperança, como a gente pode evitar, detectar os sinais, etc. Verdades e mitos, quais são as verdades e os mitos sobre esse assunto? Muito esclarecedora também, tá? A de hoje, que é Suicídio, Motivos para Resistir, que já está gravada com o título de Motivos para não desistir da vida, tá? E tem as palestras Porque Sofremos, o Cristo Consolador, Depressão, Encontrando uma Razão para Viver e Jesus, Alegria de Ver, estão nesse seminário, que tem uma playlist no YouTube, vocês podem encontrar todas essas palestras lá na playlist, ok? Então o que é que a gente vai falar hoje? Vamos fazer uma introdução, vamos analisar rapidamente por que sofremos e por que o suicida sofre mais. Quais são os motivos para a gente resistir? Vamos ver algumas orientações e dicas para quem está pensando em suicídio e quais são os motivos de resignação. E um palestrante falou certa vez que a falta de conhecimento espiritual está matando a humanidade. E é verdade, meus amigos. Hoje, boa parte do planeta pode até ter uma religião como tradição, mas já não acredita na vida após a morte, propriamente, em lei de causa e efeito. E vive e morre como se não existisse a própria vida espiritual. E ele vai dizer que suicídio, na verdade, é autoflagelo, é autoflagelação, é você gerar sofrimento para você mesmo, desnecessário, completamente desnecessário. Por isso que é importante a gente ajudar a evitar. Eu sei que pode haver aqui entre vocês alguém que teve um familiar que desencarnou pelo suicídio, tá? Então, deem esse desconto, porque hoje o nosso objetivo é alertar as pessoas, tá bom? Então, é muito importante a gente saber acolher a pessoa, respeitar a dor, não desprezar o seu sofrimento. Isso é bobagem. Não, para ele não é bobagem. E vamos ouvir, porque os terapeutas falam que a doença sai pela boca. Por isso que o CVV, o Centro de Valorização da Vida, tem salvado tantas vidas, porque quando a pessoa liga para lá para falar, ela vai ser só praticamente ouvida. Ela já melhora só de fazer aquela catarse, de colocar para fora, verbalizar o seu sofrimento. Então a doutrina espírita tem como função consolar, é o consolador prometido, esclarecer, orientar, mas também serve para nos advertir do que a gente pode encontrar de coisas, de fazer inclusive de coisas erradas. Então todas as religiões do mundo, meus amigos, com raríssimas exceções, só de alguns casos muito específicos, consideram o suicídio um erro gravíssimo, um pecado muito grave. Nas religiões cristãs, é infração ao 6º mandamento, não matarás, né? Ou não assassinarás, dependendo da tradução. E ao mesmo tempo do mandamento maior, em todos os seus 3 itens que Jesus nos fala: amar a Deus, amar ao próximo, porque quando a gente se mata, a gente faz a nossa família sofrer muito, e é um descumprimento da lei do amor a si mesmo também. A pessoa que se mata, em regra, está deixando de se amar. E em centenas de passagens, meus amigos, Jesus recomenda e nos traz motivos para a perseverança, para a fé e a resignação diante do sofrimento, e não para a fuga, e não para desistir. E por que nós sofremos? Bom, ele foi muito claro no seu evangelho. Vai nos dizer: no mundo tereis aflições. Mas também esclarece: mas tem de bom ânimo, boa vontade, coragem. Eu venci o mundo. E ele acrescenta: aquele que quiser vir após mim, ou seja, aquele que quiser seguir Jesus, seguir no trilho da felicidade absoluta, renuncie a si mesmo, esqueça um pouquinho as suas dores, tome a sua cruz. Ele não diz: olha, largue sua cruz, né? Não, tome a sua cruz, aceite seu sofrimento, sua expiação, sua prova, sua pena, né? Porque é como se fosse um presídio, a terra também, né?
Então, aceite a sua pena, vem e segue-me. Então a gente aprende com a doutrina espírita, nas questões 920 seguintes, que a felicidade absoluta, perfeita, não é possível no mundo ainda de expiação e provas como a terra. Todos aqui experimentaremos o sofrimento. Os mais ricos, mais jovens, mais belos, mais poderosos, mais bem-sucedidos. Quantos famosos a gente vê desencarnando pelo suicídio, não é verdade? Pelo excesso de drogas. E se nós somos os mesmos espíritos que viveram antes, basta olhar o nosso passado de guerras e de erros, inclusive no mundo espiritual. Não é? A gente não pode ter sido obsessor no mundo espiritual, perseguindo a viúva, o viúvo, atazanando aqueles que herdaram ou compraram a nossa propriedade depois que a gente faleceu. A gente pode ser obsessor de muita gente. Aliás, a gente faz muitos crimes durante o sonho. Diz André Luiz, diz que 2/3 de nós não vamos para lugares felizes no mundo espiritual durante a noite, não. A gente fica aprontando lá no mundo espiritual. Agora imagine outros mundos que a gente nem tem notícia, porque vocês acham que esses 7 bilhões de espíritos, todos só reencarnaram aqui na Terra? Não, claro que não. A gente vem de outros planetas também, onde aprontamos muitos crimes. E é natural que estejamos aqui, reparando, né, cumprindo a nossa sentença. E nós fomos enganados, porque as pesquisas científicas demonstram hoje que a riqueza, a beleza, o poder, a juventude e o sucesso não são capazes de trazer a felicidade. Tem pesquisa com ressonância magnética funcional, mostrando que as pessoas ricas, belas, famosas, não são mais felizes do que as pessoas normais. 50% da nossa felicidade a gente já nasce mais ou menos com ela. Eles consideram que é genética, mas é conquista espiritual, nós sabemos, daquele espírito, né? E se nós analisarmos Jesus, ele não foi um vencedor segundo os padrões humanos. Foi pobre, não foi compreendido, a grande maioria do seu povo não acreditou nele, foi chicoteado, escarnecido, crucificado ao lado de 2 ladrões. Ele não foi um vencedor para os nossos padrões. A gente quer ser vencedor, quer ser rico, quer ser próspero, tudo. Mas qual o exemplo que o mestre nos deu? Não foi esse. Então ele nos orientou a lidar com o sofrimento sem revolta, sem desânimo e com confiança irrestrita em Deus. Não é? E o que é que a gente pode falar para aquela pessoa? Você pode dizer, olha, meu amigo, hoje tem muitas pesquisas científicas que demonstram a imortalidade da alma. Por exemplo, nas experiências de quase morte, que são pesquisadas no mundo inteiro, hoje não se tenta comprovar mais que a mente sobrevive após a morte, não, eles já têm certeza disso. Eles consideram a mente extrafísica, porque independe do corpo. O corpo está morto durante aqueles minutinhos que a pessoa ficou morta. E ela ressuscita, consegue ser ressuscitada, e ela lembra. A casa até tinha uma cega, a Sarah, ali do Dr. Larry Dossey, no livro Reencontro com a Alma, ela era cega de nascença, ela nunca enxergou. Só que narrou em detalhes todo o ambiente cirúrgico, tudo o que aconteceu, o bate-papo, etc., com os médicos, o trâmite antes e depois, quando ela estava fora do corpo, durante a experiência de quase morte. Então, muito antigas já, do Dr. Raymond Moody Jr., os livros Luz do Além e Vida Depois da Vida. E uma coisa interessante, nas pesquisas de experiência de quase morte, todas as pessoas narravam mais ou menos as mesmas coisas, um túnel de luz, espíritos luminosos, uma sensação maravilhosa, um filme como se estivesse passando a sua vida, e aquela sensação tão agradável que eles não querem voltar para o corpo. Os espíritos têm que dizer, não, meu amigo, volte, pelo amor de Deus, volte, você já tem o que fazer aí. Tão bom que é quando a gente é uma pessoa de bem. Agora, todos os que tentaram o suicídio e passaram por experiência de quase morte, unânimes em dizer que encontraram sofrimento na experiência de quase morte. E alguns que se mataram, que tentaram se matar, para tentar reencontrar um ente querido que havia falecido, não encontraram. Então, se você tem um ente que faleceu, que você ama muito, não se suicide, porque não vai encontrar. Mesmo que ele tenha suicidado também. Tá? Então, tem várias pesquisas, inclusive aqui no Brasil. Tem também os doutores Kenneth Rink, e aqui no Brasil o doutor Alexander Almeida, um psiquiatra, um homem muito sério, lá em Juiz de Fora, tem um instituto de pesquisa, o NUPES,
Procurem depois no YouTube, tem algumas palestras dele, alguns estudos. Alexander Almeida, tem o Instagram dele também, muito bom, tá? E tem pesquisa científica sobre reencarnação. Não é só lembrança de vidas passadas, não. Crianças que, além de lembrar de vidas passadas, trazem marcas de nascença, trazem doenças, trazem sinais, marcas no corpo, dedos amputados, e elas recordam exatamente do que foi aquele problema. Até aqui no Brasil, o doutor Hernani Guimarães Andrade, no livro Reencarnação no Brasil, ele posta lá uma foto de uma moça que tinha uma cicatriz de um projétil que perfurou aqui e saiu do outro lado do corpo, numa trajetória perfeita de balística. E aí, ela nunca levou um tiro nessa vida, mas ela se recorda de ter sido alvejada numa vez anterior por uma arma de fogo. Então, não são só, né, a lembrança, mas também as marcas de nascença, né? Então, hoje nós temos o Jim Tucker, que continuou o trabalho do Dr. Ian Stevens lá na Virgínia, um trabalho muito interessante com os livros 20 casos sugestivos de reencarnação, Reencarnação como Lei Biológica, livro Vida Antes da Vida, uma pesquisa científica das lembranças que as crianças têm de vidas passadas, não é? E eles têm milhares de casos, mais de 3.000 casos pesquisados, com muito rigor científico. Eles não são religiosos, são de ciência. Também o doutor Amendras Banerjee, Hernani Guimarães Andrade e muitos outros pesquisaram. E além disso, tem as regressões de memória. Antes que eu esqueça, tem também os amigos invisíveis. Vocês já perceberam que a maioria das crianças tem amiguinhos que ninguém vê, só elas veem? A minha esposa disse que não teve. Aí, quando ela falou isso, a minha cunhada, que é mais velha, estava junto dela. Não, você tinha sim, é porque você não lembra. Tinha uma tal de Luísa lá que só você via, ninguém mais via. Por quê? Será que não são espíritos que nos acompanham, espíritos afins? É muito comum, é tão comum que os psicólogos dizem, não se preocupe com isso não, isso é natural, isso é da criança mesmo, é a fantasia dela. Eu sei. A fantasia que você vai encontrar no mundo espiritual. E a regressão de memória, várias pesquisas, mas muita gente pesquisando e trabalhando com isso hoje como uma ferramenta terapêutica. A regressão de memória a vivências passadas, não é? A doutora Ellen Wambach, essa mulher regrediu centenas de pessoas, acho que milhares até. E com relatos fidedigníssimos, né? A pessoa dizia até o número do chassis do motor do avião que ele pilotava durante a Guerra Mundial. E ela foi pesquisar e comprovar essas informações, como também o Jim Tucker, o Dr. Maurice Netterton nos Estados Unidos, a Detute Fiore, o Brian Weiss também, Roger Wugger na Inglaterra, o Patrick Drouot na França, o Thor Deflesen na Alemanha, o Hans Stendhal na Holanda e muitos outros, inclusive. É claro que o Espiritismo não recomenda a lembrança do passado, a não ser que seja em casos terapêuticos, não é, que tem uma fobia e muito bem indicadas, profissional muito bem habilitado, não é uma prática espírita, tá certo? Só esse esclarecimento. E fenômenos paranormais, quantos nós temos em todas as épocas da humanidade, em todas as civilizações? Aliás, todas as religiões nasceram de fenômenos mediúnicos. Assistam a palestra do Clóvis Nunes sobre comunicabilidade dos espíritos, ele demonstrando isso. Aparições e comunicações de espíritos. Minha mãe viu minha avó, depois que ela havia falecido. Minha mãe me contou, eu acreditei na minha mãe, mas eu era ateu. Não estava interessado naquele assunto, entrou por esse ouvido e saiu por aquele outro. Apesar da minha tia ter registrado a presença dela e a secretária da casa também. Há um museu das almas do purgatório lá em Roma, vocês podem ir. O Clóvis Nunes entrou, inclusive, levou o Fantástico lá. O Guilherme Velho também esteve lá e fotografou e filmou. Tem os vídeos no YouTube, procurem lá, Museu das Almas Penadas, o Museu das Almas do Purgatório, vocês vão encontrar lá, não é? Centenas de casos de fenômenos mediúnicos que aconteceram dentro da igreja, que a igreja aceita, a igreja não contesta. Mas é um museu fechado à visitação, eles conseguiram isso de maneira, não é, assim, debaixo dos panos, tá? Os fenômenos de poltergeist, né, que são as chamadas casas mal assombradas. O Clóvis Nunes, ele pesquisou 13 casas assombradas até hoje,
com fenômenos riquíssimos, jogando pedra nos pastores, no padre, aquela confusão toda, a família desesperada. Ele chega lá, ele diz que fica triste quando o fenômeno acaba, quando o fenômeno cessa. Porque é tão interessante, é tão bacana, é muito importante para até fortalecer a nossa fé, não é? Todos vocês já ouviram falar de casa mal assombrada, não é? Existe mesmo, não é? Profecia sobre o futuro em todas as religiões, em todas as épocas, projeção lúcida da mente, a questão do desdobramento, não é? Projeção astral, a sincronicidade que o próprio Jung vai falar, a própria telepatia, hoje tem pesquisas atestando a possibilidade da telepatia, sonhos que a gente tem que são vivos assim, parece que a gente estava lá. Será que não foi um encontro espiritual? Os espíritos dizem que há sonhos que são, sim, nem todos, mas há sonhos que são encontros espirituais. As cartas psicografadas que foram pesquisadas, porque há fraude em todo lugar, né, pessoal? Há médico que não tem registro, há advogado que não tem registro, a gente sabe disso. Então tem médium atrapalhadinho também. Recentemente saiu uma matéria no Fantástico de um médium que é acusado de fraudes, né, e com suspeitas muito, muito relevantes. Merece ser pesquisado e ser analisado. Então, mas ao mesmo tempo nós temos Chico Xavier. Chico Xavier conseguiu livrar 3 pessoas da prisão. O juiz aceitou a carta psicografada pelo espírito do morto no julgamento. Olha quanta coisa importante. O próprio Chico só já é uma prova da imortalidade da alma. No dia que você tiver com pouca fé, leia algum livro sobre Chico Xavier. Lindas obras de Chico Xavier, lindos casos de Chico Xavier. Chico Xavier, O Homem e o Médium, um dos melhores, tem no Kindle, a edição de livro está esgotada, O Homem e o Médium, do Michael Possardin, mas há muitos outros. Então, vê os casos do Chico, você vai dizer, olha, existe mesmo espírito, não tem mais dúvida não. Porque você vê a riqueza de fenômenos, não é? O tratamento de desobsessão, que realiza excelentes resultados, a pessoa estava muito ruim, fez o tratamento de desobsessão na casa espírita, não é? Melhorou bastante, foi o meu caso, inclusive. A própria física quântica trazendo outras realidades, né, mostrando como a gente tem um conhecimento da gente ainda é tacanho, é pequeno, e como há muito que a gente não conhece. Né? E como é que são? Será que os espíritas são todos loucos, são todos um bando de ignorantes? Pessoal, olha, a grande maioria de nós, os espíritas, não era espírita, eu mesmo não era. Não nasceu em família espírita. Como é que esse povo, que muitos são das áreas da ciência, médicos, intelectuais, juristas, engenheiros, médicos, como é que esse pessoal se tornou espírita? Essa doutrina deve ter muito fundamento para convencer essas pessoas, não é verdade? É verdade. Não é? E o próprio censo confirma que a religião, entre aspas, que tem os maiores anos de escolaridade entre todas elas é a doutrina espírita, é o espiritismo e o judaísmo também. O judaísmo também tem pessoas muito capacitadas. Livro dos Espíritos. Olha que pergunta importante para a gente tomar como base para o nosso estudo. 965. Tem alguma coisa de material as penas e gozos da alma depois da morte? Resposta: não podem ser materiais, dilo bom senso, pois que a alma não é matéria. Nada tem de carnal essas penas e esses gozos, entretanto, são 1000 vezes mais vivos, 1000 vezes mais intensos, mais fortes, do que as penas e os gozos, as alegrias, as felicidades que experimentais na terra. Porque o espírito, uma vez liberto, é mais impressionável, porque a matéria já não lhe embota as sensações. Olha. Então o sofrimento aqui na terra, a gente reclama, mas no mundo espiritual ele pode ser 1000 vezes maior, como também as alegrias, as felicidades, 1000 vezes maiores. Será que não vale a pena então a gente perseverar aqui, aguentar o sofrimento, para chegar lá bem? Não é? Olha o que diz o livro Céu e Inferno, que é uma obra importante para estudar esse assunto. Tal situação é muito frequente mesmo nos casos de morte comum, que nada tem de penosa para os espíritos adiantados, se torna horrível para os espíritos atrasados. É principalmente nos casos de suicídio que essa situação é mais aflitiva. Preso ao corpo todas as fibras, o perispírito faz repercutir na alma todas as sensações daquele com atrozes, com excruciantes sofrimentos. Está na tradução do Guilherme Ribeiro, excruciantes, né? Quer dizer, cruéis sofrimentos, tá? Então vale a pena a gente analisar. E o próprio Cristo nos falou sobre a reencarnação, trazendo sequelas das pessoas que cometeram o suicídio. Vamos analisar? Tem um trechozinho que ele dá dica, olha lá.
Assim, se a tua mão ou teu pé te escandaliza, corta e lança de ti. É melhor para ti entrar na vida, ou seja, a gente pode traduzir como reencarnar. É melhor reencarnar mutilado ou coxo do que, tendo 2 mãos ou 2 pés, ser lançado no fogo eterno. No Geena, né? É a melhor palavra lá do grego. Não é exatamente fogo eterno. E se o teu olho te escandaliza, arranca-o e lança-o de ti. É melhor para ti entrar na vida, ou seja, reencarnar, com um só olho do que, tendo 2 olhos, ser lançado no Geena do fogo. Aí nessa tradução já coloca o Geena. E por que então, Nazareno, que o suicida sofre mais do que a gente, de modo geral? Porque o nosso corpo é uma superestrutura muito poderosa, meus amigos. O Pai nos dotou de um equipamento maravilhoso, super poderoso. Na plenitude da vida, temos uma grande quantidade de fluido vital, que nos prende ao corpo, e é necessário esgotá-los. Então, quando o suicida abrevia a sua vida, porque a gente tem uma programação de vida, você vai viver mais ou menos 70 anos. Então o momento da morte está definido, diz o livro dos Espíritos, a gente só morre na hora certa, a não ser que a gente tire a própria vida. Então se faltavam 30 anos ainda para chegar à minha morte, e eu antecipei a minha morte, eu tenho ainda fluido vital, eu tenho energia, estou presa ao corpo ainda, com energia que ia dar para mais 30 anos. Tem que esgotar a bateria, né? É uma espécie de curto-circuito mental. As cenas, sensações do ato suicida podem se repetir incessantemente por muitos anos. Então a pessoa que se atirou debaixo de um trem, vê ali o farol do trem se aproximando e as rodas despedaçando seu corpo. Se lançou de uma grande altura, revê a queda desesperada várias e várias e várias vezes durante muitos e muitos anos. Porque fica... O cérebro mental, né, o perispírito, fica tão atordoado que registra o momento final do suicídio. Nós geramos sequelas no nosso perispírito, no corpo espiritual, que poderão gerar também sequelas muito graves no próximo corpo físico. A Terra é um lar, é uma escola, um templo, mas é também uma espécie de hospital, de presídio. É um purgatório, mas é claro que é passageiro, não tem penas eternas aqui. O problema é que a gente quer ser feliz no purgatório, não é? Não, meu amigo, calma, não é aqui não. Tente, vai ter alegrias aqui e ali, mas vai ter mais provas e mais expiações do que alegrias muitas vezes. Então, se estamos aqui para purgar, ou seja, para expiar, para cumprir uma sentença, eu quero cumprir minha pena até o fim. Olha, eu quero liquidar tudo, quero ficar livre desse negócio. Não é assim que a gente tem que pensar? É. E o que é que vocês acham da tornozeleira eletrônica para os presidiários? É um benefício, é uma coisa boa para os presidiários? É uma concessão? É? Pois eu comparo o corpo físico a uma tornozeleira eletrônica. Nós somos espíritos rebeldes, meus amigos, nós não somos bons ainda. Temos muitos crimes do passado, hoje a gente até está mais ou menos, mas a gente tem muitos crimes do passado. E a gente está preso aqui nessa tornozeleira eletrônica. Aí a gente quer arrancar a tornozeleira, tirar, jogar fora, para se livrar. O que acontece se a gente retira a tornozeleira antes do prazo? O que vai acontecer? Se a gente fugir da cadeia ou do hospital antes de cumprir a pena, quais são as consequências? Agravamento da pena. É tratado como um fugitivo. Tratamento mais rígido e a perda dos benefícios. Até a perda da tornozeleira que a gente reclama, a gente pode perder. Teve um caso de um presidiário que faltava algumas semanas, poucos meses assim, para ele ser solto, para terminar a pena dele. Aí teve uma rebelião, teve uma fuga em massa, aí ele, vou fugir também. Aí foi recapturado. Faltavam poucos dias para ele sair. Então a gente não sabe nem quando a sua vida está ruim, mas não tem gente que morre com 30 anos, 25 anos, 18 anos. Então aguente mais um pouquinho, pode ser que o seu fim já está chegando, já aguente mais um pouquinho, mais um tiquinho, não é? Não antecipe não, já você vai se livrar disso. Quando chegar a hora da morte, você vai lamentar que ela veio muito rápido. A gente sempre quer viver mais, né? Claro, a gente sempre quer viver mais, porque tudo passa, e isso também vai passar. Então, deuses benfeitores, nós não nos abandonam, mas ficamos tão perturbados que não conseguimos percebê-los, enxergá-los, dificultando o auxílio. Corremos o risco até de sermos escravizados, alguns relatos falam isso. Ora, pessoal, se é verdade que as consequências do suicídio são muito diversas, como diz o livro dos Espíritos, realmente ele mostra que as consequências são muito variadas, depende de cada pessoa, atenuante, agravante, aquela coisa toda.
é melhor não arriscar, porque a gente não lembra dos muitos crimes que a gente pode ter cometido. Por exemplo, um dia desse eu estava me queixando que estava romântico, que eu não digo mais que tenho depressão, eu digo que fico romântico, porque aqueles poetas, pintores, artistas, tudo depressivo, só que chamava romântico, não tinha a palavra depressão, né? Aí eu estava lá meio romântico, fui me conversar com um médium, um amigo meu muito querido, e ele, rapaz, você podia dar algum conselho? Nazareno, eu estou tendo uma visão espiritual aqui, eu estou vendo você aqui vestido como um pretor romano. Meu filho, naquela época, no Império Romano, você condenou muitas pessoas à morte, a torturas, separou famílias, à escravidão. Os Espíritos estão me dizendo aqui que você hoje só não está internado no hospital psiquiátrico, porque você já começou a trabalhar no bem. E eu me queixando, ele ficava romântico alguns dias ali do mês, né? Então a gente não sabe o que é que tem para trás não, pessoal, né? Uma das piores consequências do suicídio, qual é? Teremos que repetir as provas e os sofrimentos de que fugimos, só que em condições piores, dizem os Espíritos. Não é melhor quitar isso logo e nos livrarmos definitivamente deles? Diz então Cornélio Pires, por Chico Xavier: suicídio, não pense nisso, nem mesmo por brincadeira. Um ato desse resulta na dor de uma vida inteira. Por paixão quem afogou-se num poço de Guararema, renasceu em provação, atolado no enfisema. Matou-se com tiro certo a menina de Lermanda, voltou em corpo doente, não fala, não vê, nem anda. Pôs fogo nas próprias vestes, Dona Cesária da Estiva, está de novo na terra, num corpo que é chaga viva. Suicidou-se a formicida, a veneno, Maricota da Trindade, voltou, mas morreu de câncer aos 4 meses de idade. Enforcou-se o columbano para mostrar rebeldia, de volta trouxe a doença chamada paraplegia. Queimou-se com gasolina Dona Lígia da Gele, no outro corpo sofre sarna, lembrando o fogo na pele. Tolera com paciência qualquer problema ou pesar, qualquer um. Não adianta morrer, adianta é se melhorar. Então, no livro Astronautas do Além, da editora Gen. Então, quais são os motivos para resistir? Olha, pessoal, o maior e mais longo sofrimento que você poderá trazer para você mesmo é o maior sofrimento que existe para uma mãe e muito grande para pai, filhos, irmãos e amigos. A mãe de Divaldo, depois que a sua filha mais velha, Nair Franco, cometeu suicídio, ela vai dizer a Divaldo, e Divaldo afirma que ela, durante 30 anos, nunca mais ela sorriu. Passou a vida sem sorrir, por causa do suicídio da filha. O Chico vai dizer que a reparação de 1 minuto desse ato infeliz pode levar 300, 400, 500 anos. Não vamos perder esse tempo, meu povo. Não resolve os problemas, traz novos, longos e pungentes sofrimentos no mundo espiritual e nas próximas reencarnações. Você será isolado dos entes queridos em vez de reencontrá-los, vai demorar mais para reencontrá-los, vai atrasar sua marcha distanciando-se deles e sua fuga da vida pode prejudicá-los. Pelo exemplo, não é? Pela vibração da gente, a gente fica tão desarmonizado que a nossa presença é prejudicial aos entes queridos. Eles não deixam a gente vir para perto da família para não prejudicar. E quantos familiares cometem o suicídio por influência dos pais, né? Do pai, normalmente. O suicida também responde pelo sofrimento que provoca nos outros. Então, se uma pessoa cometeu suicídio pelo seu exemplo, você também vai responder por esse crime. Familiares podem desenvolver depressão, dependência química, alcoolismo, perder completamente a alegria de viver, né? E o ventre das mães é uma câmera de materialização que nos resgata do umbral, não é? A gente normalmente não estava muito bem no mundo espiritual, não. Quem está no mundo de expiação e provas, né? Em regra, a gente não estava bem, não. Então, reencarnar é uma bênção, que maravilha. Vamos aproveitar esse alívio e essa bênção da nova chance e resistir um pouco mais, liquidar essas dívidas de uma vez por todas, não é?
Por que não resistir um pouco mais e liquidar todos esses resgates agora, garantindo a sua chegada vitoriosa e feliz no mundo maior? Você vai chegar lá como vitorioso, que resistiu a essas provas, a essas expiações. Deveremos fazer como Jesus, que enfrentou todos os sofrimentos até o fim, ou como Judas, que fugiu, retirando sua vida? Então nós temos lá no livro Céu e Inferno 9 relatos de espíritos suicidas, não é? Tem também outros relatos até de espírita suicida em outros livros. E no livro Memórias de um Suicida vamos ter as histórias de Camilo Cândido Botelho, Jerônimo Silveira, Mário Sobral, Belarmino Queiroz e João da Azevedo, 5 casos reais de espíritos que cometeram suicídio. Todos portugueses, tá? E vocês vão ver em detalhes como é que é o processo. Um livro que todos nós devemos ler, especialmente nós, os depressivos. Porque é uma vacina contra o suicídio, até para as outras reencarnações. Se você ler esse livro agora, você vai garantir que pelo menos 3 reencarnações você não comete suicídio. Isso é triste nos primeiros capítulos. Depois você vai ver toda a beleza, a pujança do mundo espiritual, todos os detalhes, como é que se programa a reencarnação, todos os departamentos que existem no Instituto Maria de Nazaré. É uma coisa maravilhosa, é uma coisa linda, não é? Vamos ler essa obra. É o maior tratado mediúnico dos últimos 500 anos, vai dizer André Luiz, para o Chico Xavier. Mas eu não gosto muito de ler, tenho dificuldade. Escute, pode escutar até no carro, no trânsito. É emocionante mesmo, pessoal. Belíssima novela, radionovela com atores profissionais. Tem lá, tem no YouTube, está lá pirata, pode baixar, não estão mais produzindo o CD de ladrão. São muitas horas, você vai ter uma aula de espiritismo, maravilhosa, belíssimo, muito bem escrita, e a radionovela também está muito bem realizada, muito bem escrita e feita. Você parece que você está lá vivendo tudo, é muito interessante. Assistam, escutem, não é? E o depoimento de um suicida do livro Estante da Vida. Olha aqui o caso de um suicida comum, não é? Então ele fala que primeiro não existem casos absolutamente iguais e vai narrar o caso de um caso comum de uma jovem senhora que há 14 anos largou o corpo físico com formicida. E aí Humberto de Campos vai entrevistá-la. A irmã possuía alguma fé religiosa? Ele vai dizer que tinha, mas não era tão consistente. E quando sobreviveu à morte do corpo, ficou inconsciente ou consciente? Resposta: não conseguia sequer mover um medo, mas por motivos que ainda não sei explicar, permaneci completamente lúcida e por muito tempo. Quais suas primeiras impressões ao verificar-se desencarnada? Ao lado de terríveis sofrimentos, um remorso indefinível tomou conta de mim. Ouvi os lamentos de meu marido e de meu filho pequenino, debalde gritando também a suplicar socorro. Quando o rabecão me arrebatou o corpo imóvel, eu tentei ficar em casa, mas não pude. Tinha a impressão de que eu jazia amarrado ao meu próprio cadáver, pelos nós de uma corda grossa, né? O cordão de prata que os espíritos falam. Senti em mim, no fenômeno de repercussão que não sei definir, todos os barques do corpo ao veículo em que eu correria. Atirado com ele a um compartimento do necrotário, chorava de enlouquecer. Depois de poucas horas, notei que alguém me carregava para a mesa de exame. Vi-me desnuda de chofre e tremi de vergonha. Mas a vergonha fundiu-se no terror que passei a experimentar ao ver que 2 homens moços me abriam o ventre sem nenhuma cerimônia para fazer os procedimentos, de necrópsia. Embora o respeitoso silêncio com que se dava uma pavorosa tarefa. Não sei o que me doía mais, se a dor indescritível que me percorria a forma, o corpo, em meu novo estado de ser, quando os golpes do instrumento cortante me rasgavam a carne. Ela vai dizer que sentiu as duchas de água fria nas vísceras expostas, e ela clamou por socorro, mas ninguém me escutava nem via. Orava, mas à maneira dos loucos desesperados, sem qualquer noção de Deus. E aí conta, então ela vai ver como foi toda a dificuldade. Essa narrativa vocês podem encontrar nesta obra de Humberto de Campos, que merece o nosso estudo, A Estante da Vida, e também está a FEB tem um livretozinho, suicídio, por que não, alguma coisa assim, tá? Um livretozinho tem disponível para download, tem essa história lá também. E a regeneração está tão perto, o planeta está muito perto, tornar um mundo muito melhor. Emmanuel prevê que será por volta, não é nada, é por volta de 2057, tá? Então, se é assim, essa nossa encarnação é a mais importante da nossa história de espírito.
Está na hora, já é da hora da separação das ovelhas e dos bodes, do joio e do trigo. A gente não pode perder essa encarnação. Vamos aproveitar, aguentar até o fim, não é? Então, cuidado com depressão, com uma série de outros problemas. Tem depressão sorridente. Qual o maior mito que existe no suicídio? Cão que ladra não morde. Infelizmente, morde sim, pessoal. O suicida normalmente fala ou dá sinais de que pensa em morrer. Então, vamos observar os sinais dos nossos jovens, sobretudo, das crianças, não é? O número de crianças duplicou, não é? Com tentativa de suicídio. Então, muito cuidado até com as crianças. Vamos defender o Estatuto de Desarmamento, porque é um risco muito grande ter arma de fogo em casa, que é arma para matar, não é para defesa, né? Defesa você bota cerca, bota câmera, faz seguro, vai um bocado de coisa. Mas não. Veja o que André Luiz, no livro Conduta Espírita, nos recomenda. Olha lá. Esquivar-se do uso de armas homicidas. Ele fala que a gente não deve usar armas de fogo, diz André Luiz. E o próprio Chico, entrevistado pelo Carlos Bacelli, vai dizer também que que quem carrega consigo uma arma a pretexto de defender-se pode vir a cometer um desatino contra si e contra os outros. Na hora da maluquice, dos 5 minutos de estupidez que a gente tem, às vezes mais, né? A gente pega a arma e faz. A maioria dos suicídios por tiro e envenenamento aconteceram pela facilidade com que esses novos infelizes irmãos tiveram acesso a uma arma ou um agente corrosivo dentro de casa. Se não tivesse arma, quantos acidentes? Eu, criança, pegava o revólver do meu pai, carregado de balas. Ele nem sabia, ele escondia, mas criança descobre tudo, né? Então vamos ajudar o movimento Brasil Sem Azar também, contra a legalização dos jogos de azar. Quantas pessoas cometem o suicídio por causa de jogos de azar? É o caso, não é, de um do Azevedo, lá do Memórias de um Suicida, viciado em jogos de azar. E vamos ajudar o CVV, ligação grátis, todo o Brasil, 188, vamos divulgar e colaborar, ser voluntário lá do CVV também, colaborar algumas horas por semana que a gente puder, vai ser muito bom, tá? E a partir da nossa melhora, vamos buscar o tratamento, vamos nos melhorar, porque à medida que a pessoa que está com depressão, né, que está com aquele remédio bem pesado, que o médico fica com medo dela se matar, bota um remédio tão pesado que a pessoa fica bem prostrada, fica muito ruim, muitas vezes, né? Não fica sempre bem, né? E o que acontece? Eu digo a elas, olha, não se mate não, diga para o seu médico que você agora é espírita, que você não está mais com essa ideia na cabeça, ganha a confiança do seu médico, ele vai começar a dar um remédio mais leve para você. Na hora que você demonstrar melhor, vai usar a medicação melhor, você vai ter aquele ciclo virtuoso, porque cada vez que a gente vai melhorando, tudo vai melhorando. Faça o tratamento espiritual na casa espírita, é gratuito, pessoal. Diga para a pessoa que é evangélica, que é protestante, que é católica, diga a ela, olha, você pode ir lá na casa espírita, faz o tratamento, não precisa deixar a sua religião não, vai lá escondido do padre, do pastor, não tem problema não. Depois você volta lá para a sua igreja, ou continua ao mesmo tempo nas duas, não tem problema não. Então a gente lembrar que há sempre uma saída para o sofrimento, ou pelo menos um alívio, ainda que hoje não estejamos conseguindo enxergá-los, não é? E Maria de Nazaré vai ensinar ao próprio Chico que tudo passa, tudo, meus amigos, passa, isso também vai passar. Quando eu lembro da quebra financeira que nós passamos, o sofrimento, a depressão terrível que eu passei, eu olho para trás, parece apenas que foi um sonho, parece que nem sonho não foi, parece que foi uma imaginação que eu tive. Todo mundo se recuperou, graças a Deus lá em casa. Tudo passa, e isso que você está passando também vai passar. Confie em Deus. Persevere um pouco mais, busque ajuda. E a gente tem um seminário, vocês já sabem, sobre suicídio e alegria de ver, já comentei, e também tem um sobre depressão e alegria de ver, várias palestras sobre depressão e alegria de ver, está no YouTube, gratuito, é só você procurar lá, Nazareno Feitosa, tem uma playlist com as melhores palestras sobre esse tema, com vários assuntos muito esclarecedores, lembrar da misericórdia infinita do Pai. Jesus fala que Deus é aquele pai do filho pródigo, que recebe o filho ingrato, com beijos, com festa, com alegria. É assim que a gente vai ser recebido, com a nossa chegada no mundo espiritual. Vamos perseverar no bem, não é? E mesmo aquele que cometeu suicídio, jamais está desamparado da misericórdia divina, nunca, e é a própria mãe de Jesus que está à frente desse batalhão de voluntários, auxiliar nossos amigos no mundo espiritual, milhares de espíritos nobres, ajudando todos eles a se recuperarem, não é? E o próprio Cristo nos diz, eu não vim para os sãos, mas para os enfermos. Não se perturbe o vosso coração, crede em Deus,
Crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Vinde a mim, vós que sofreis e que vos achais oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Bem-aventurados, felizes os que choram agora e sofrem, porque serão consolados. Bem-aventurados os famintos, sequiosos de justiça, porque serão saciados. Os perseguidos, porque deles é o reino dos céus. E ele diz no Evangelho de Mateus, também em Lucas: felizes sois vós que agora chorais, porque rireis. E diz: ai de vós que rides agora, porque experimentareis choro e sofrimento. Ele elogia os que estão sofrendo e critica quem está curtindo, adoidado na boa, sem ajudar seus irmãos. O Filho de Deus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Deus não quer a morte do pecador, mas que ele viva e se arrependa. E quando Chico Xavier ficava triste, ele lembrava dessa frase de Jesus: jamais vos deixarei órfãos, eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. E fala que porque muito amou, os pecados foram perdoados, que a caridade cobre a multidão de pecados, e o Espiritismo provoca uma influência muito grande nessa perturbação após a morte. Então é muito importante a gente divulgar o Espiritismo, ajudar as casas espíritas, colaborar com a casa financeiramente, com as federativas, com a Federação Brasileira, com a divulgação de modo geral. Vamos ajudar, porque salva vidas, evita crimes, evita abortos, evita sofrimento muito grave no mundo espiritual. Vamos divulgar o Espiritismo, não é? E não está escrito: vós sois Deus? Vós sois Deus e filhos do Altíssimo, todos vós. Vós sois o sal da terra, o fermento da massa, a luz do mundo. Brilhe a vossa luz e resplandeçam as vossas boas obras diante dos homens, para que eles glorifiquem a Deus, nosso Pai, que está nos céus. E quando a gente estiver aflito, sofrendo, pensando onde está Deus, ao som de Kenwen, D maior, de Pachelbel, vamos ler o poema Onde está Deus? Onde está Deus? Pergunta o cientista. Ninguém o viu jamais. Quem ele é? Responde às pressas o materialista. Deus é somente uma invenção da fé. O pensador dirá sensatamente: não vejo Deus, mas sinto que ele existe. A natureza mostra claramente em que o poder do Criador consiste. Mas o poeta dirá com segurança, de quem afirma porque tem certeza: eu vejo Deus no riso da criança, no céu, no mar, na luz da natureza. Contemplo Deus brilhando nas estrelas, no olhar das mães fitando os filhos seus, nas noites de luar claras e belas, que em tudo pulsa o coração de Deus. Eu vejo Deus nas flores e nos prados, nos astros a rolar pelo infinito. Escuto Deus na voz dos namorados e sinto Deus na lágrima do aflito. Percebo Deus na frase que perdoa, contemplo Deus na mão que acaricia, escuto Deus na criatura boa e sinto Deus na paz e na alegria. Eu vejo Deus no médico salvando, olha aí o tratamento, como é importante. Presinto a Deus na dor que nos irmana. Descubro Deus no sábio procurando compreender a natureza humana. Eu vejo Deus no gesto da bondade, escuto Deus nos cânticos do crente, percebo Deus no sol, na liberdade, e vejo Deus na planta e na semente. Eu vejo Deus, enfim, por toda parte, que tudo fala dos poderes seus. Descubro Deus nas expressões da arte, no amor dos homens também sinto Deus. Mas onde eu sinto Deus com mais beleza, na sua mais sublime vibração, não é no coração da natureza, é dentro do meu próprio coração. Então, o poema Onde está Deus, José Soares Cardoso, do livro Onde está Deus, a música Kenwen em D maior.
Quem quiser conferir aquelas palestras que eu comentei, inclusive a de hoje tem ela mais longa, já gravada, com o título de Motivos para não desistir da vida, está numa playlist sobre suicídio e alegria de viver, no canal no YouTube chamado Nazareno Feitosa, tá bom? Nazareno Feitosa. A gente agradece e devolve a palavra à coordenação. A nossa gratidão ao estimado irmão Nazareno por tudo de bom que nos trouxe mais uma vez nesta noite. Vamos